Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, encontrado no capítulo 12, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, gostaria de convidar a todos para assistir os vídeos deste canal que falam sobre vingança, os inimigos desencarnados e retribuir o mal com o bem, que transmitem a mensagem dos itens de 1 a 9 deste mesmo capítulo. Era impossível falar sobre esses temas sem considerar o significado de ódio. Desta forma, existem referências interessantes nesses arquivos referentes ao tema. Voltando agora ao assunto em questão, existe no hinduísmo uma corrente de pensamento que faz o seguinte questionamento: você gosta de sentir ódio? A resposta imediata das pessoas é obviamente que não. Então, por que permite-se sentir assim é a devolutiva. Nesta linha de pensamento, na qual eu encontro pontos válidos para reflexão, nós somos os responsáveis de tudo aquilo que permanece em nossa mente, de tudo aquilo que mexe com nossos sentimentos e nos tira o equilíbrio. Quando passamos a observar o mundo com essa ótica, notamos que é praticamente impossível impedir que nossa mente pense naquilo que não gostaríamos que ela pensasse. Ora, nossa consciência não consegue compreender o não que vem associado a esse sentido. A melhor forma de explicar isso é considerar o seguinte: faça um exercício prático e peça para alguém não pensar em algo. Por exemplo, não pense em um cachorro. A primeira coisa que passa em seus pensamentos quando escuta essa frase é exatamente o cachorro no qual você não deveria pensar. Onde quero chegar com isso é que as pessoas perdem seu tempo tentando evitar de pensar ou de lidar com os pensamentos negativos que passam em suas cabeças. O ódio sendo apenas um deles. Se eu passar a vida pensando, não devo ter ódio, o ódio estará sempre presente em minha cabeça, e as feridas continuam abertas. Não seria muito melhor aprender a remediar esses males? Como vimos nos episódios citados anteriormente, o ódio é como um carvão em brasa que seguramos conosco, aguardando para arremessá-lo em outrem. Somos sempre nós os primeiros a nos ferirmos. O sofrimento é inevitável para muitas situações na vida, principalmente quando tínhamos expectativas diferentes sobre o outro. Neste ponto, a dor da surpresa negativa que vem associada a eles se transforma em rancor. Isso faz parte de nossa natureza, do instinto básico de preservação que fez com que o homem sobrevivesse aos infortúnios de seu dia a dia, isso desde muito tempo em sua história humana. Seria mesmo muito estranho responder o que pode nos ferir com abraços, beijos e boas-vindas. Contudo, a forma como encaramos as frustrações da vida e o propósito que damos a elas nos transformam em pessoas mais conscientes de nossas reais necessidades e das necessidades de nosso próximo, até mesmo quando pensamos no sentido de sociedade. Ora, se vivêssemos todos em constante alerta instintivo, de guarda levantada a todo instante, esperando senão o mal dos outros, que vida triste teríamos. Claro que não estou orientando ninguém a ser imprudente. Afinal, o próprio Evangelho nos ensina a vigiar e orar sempre. Mas o que quero dizer com isso é que, com o tempo e com o desenvolvimento consciencial da humanidade, os escudos tendem a se transmutar em abraços, e o que antes repelia, agora aproxima. Sabemos, pela luz do Evangelho, que nossa passagem pela Terra é um aprendizado constante para nossa evolução espiritual. Deveríamos nos lembrar sempre disso, respondendo a tudo que acontece de ruim em nossa vida com uma postura mais positiva, amparada em reconhecer a ferramenta importante de ensino que aquele sofrimento marca em nossa experiência encarnatória. Por pior que pareça algo, este algo sempre representa apenas aquilo que nos tira da zona de conforto e nos obriga a rever nossas perspectivas de vida, a rever o nosso alinhamento com as leis universais, a rever se já aprendemos a responder o mal com o bem, não para o nosso único benefício, mas para o de todos. Voltemos a pensar agora sobre o ódio.
Não posso impedir que ele me invada, mas permitir que ele permaneça me machucando é um equívoco até para quem é masoquista. Ninguém foi criado para sofrer nessa vida, e muito menos para fazer os outros sofrerem com ele, ou sem ele. O sofrimento e o mal são necessários muitas vezes, mas não são o propósito desta maravilhosa vida que Deus nos deu. É tão difícil perceber que a raiz de algo dá frutos equivalentes? A raiz que Deus plantou é a do amor. Jesus veio nos ensinar sobre isso. Por isso, fomos agraciados com tão esplêndida oportunidade de existir e de crescer. A raiz do ódio não pode oferecer nada de positivo, pois ela própria não é positiva. Por esta razão, que Jesus tenta sempre nos lembrar da importância do perdão, de transformar o ódio em amor, retornando à luz do Criador. Ele nunca disse para não sentirmos a dor que os outros nos causam, mas nos ensinou que permanecer sentindo ódio do que foi feito é vivenciar essa dor o tempo todo. Quando aprendemos a enxergar tudo isso desta forma, compreendemos que somente nós somos os responsáveis pelo que sentimos ou pensamos. É, sem dúvida, um exercício constante que consiste em mudar o foco. Como disse logo antes, se vivermos focados no que é ruim, só veremos exatamente isso ao nosso redor e em nós mesmos. Mudemos a forma de enxergar a existência e mudaremos nossa própria forma de existir. De preferência, para uma maneira mais sintonizada com as leis de Deus. Falar sobre o ódio é sempre reavivar feridas, já que ninguém tem ódio gratuito, sem fundamento algum. No entanto, julgo mais sagaz e sensato cuidar primeiro das feridas, antes de partir para qualquer ataque. Quiçá, enquanto curamos a nossa própria dor, não percebemos a imensa inutilidade de retribuir ao outro na mesma moeda. Serão, no fim, apenas dois sofredores, enquanto o perdão nos eleva até uma possível reconciliação futura. Deixa aberta a oportunidade para que, onde antes havia estigmas ruins, prospere união. Existiria maior bênção que reunirmos-nos uns com os outros como irmãos, assim como Jesus nos ensinou? Para encerrar, falar sobre o ódio é sempre recordá-lo, em primeiro lugar, não para nos aliarmos a ele, mas para buscar o remédio do perdão e do amor, que cedo ou tarde hão de curá-lo. Trabalhemos em prol da medicina do Evangelho e, sem surpresa, sejamos testemunhas da renovação humana. Que Deus nos abençoe.